Boa noite, queridos. Graça e paz. Nós nos reunimos agora para prestarmos um culto ao nosso Deus. Se você está em casa agora, pare e venha falar com Deus. Venha ouvir o Senhor falar ao seu coração. Se você está no trabalho e está tendo a possibilidade de ver pelo seu celular ou pelo seu computador, ouça o que Deus quer falar contigo. Preste um culto a Ele, mesmo não estando presente na igreja física. Você está agora na presença do Deus vivo. E Ele diz, onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei. Vamos neste momento louvarmos, adorarmos a Deus. Vamos orar agora. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos o conforto do Senhor sobre todos, Pai. Sobre aqueles que jazem doentes. Sobre aqueles, Pai, que precisam da graça, do amor do Senhor neste momento. Esteja com a Dona Maria, Senhor Deus. Abençoe a sua vida. Dê-lhe saúde. Esteja com a nossa irmã Ereni, cada dia mais, abençoando o seu coração. Esteja, Senhor Deus, com as pessoas mais idosas que precisam da bênção do Senhor. Esteja, Senhor Deus, com aqueles que estão sem emprego. Esteja, Senhor Deus, com todos que necessitam da bênção do Senhor. Os abençoe. Glorifica o seu santo nome sobre a vida deles, Pai. E agora, Senhor Deus, que nós possamos te louvar, mesmo ouvindo, mas que o nosso coração e os nossos lábios também possam entoar louvores ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento louvarmos a Deus com um cântico muito especial que se chama Castelo Forte. Deus é o nosso castelo forte. Se achegue a Ele, louve a Deus com esse cântico. Vamos louvar o Senhor. Escudo e boa espada.
Nós vamos, neste momento, lermos a palavra do Senhor. O Salmo número 103 nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Este salmo, queridos, ele também nos fala de que Deus é um Deus misericordioso. Versículo 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A misericórdia de Deus é sobre a sua vida, sobre a minha vida. Por isso a palavra do Senhor nos diz no versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo. Deus é misericordioso, Deus é compassivo para conosco. No versículo 10 ele diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Deus retribuísse consoante as nossas iniquidades, nós seríamos destruídos por Deus. Portanto, queridos, nós temos a oportunidade agora, diante dessa misericórdia de Deus, pedimos perdão a Deus. Vamos fazer esse momento um momento de confissão. Abra o seu coração, reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas, reconheça o seu distanciamento de Deus e agora peça perdão a Ele. Vamos, nesse momento, curvar as nossas cabeças e pare e peça ao Senhor que Ele te lave dos seus pecados. Vamos curvar a cabeça e vamos, nesse momento, orar. Ore aí onde você está. Nós vamos ter alguns minutos em silêncio e depois farei uma oração audível.
Senhor nosso Deus, pelo seu Espírito Santo, meu Pai, lava os nossos corações, lava as nossas almas. E, ó Senhor Deus, segundo essa misericórdia do Senhor, dá, Senhor Deus, a nós um novo coração. Um coração purificado, cheio da Tua presença. Renova, Senhor Deus, a nossa vida pelo seu Espírito agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, termos mais um louvor ao nosso Deus. Ouça e louve a Deus. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Queridos, eu gostaria de ler somente um versículo da palavra de Deus, lá em Isaías 41, versículo 1. Diz assim: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Chegue-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Gostaria de destacar essa parte que diz: e os povos
renovem as suas forças. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós pedimos que o Senhor agora nos abençoe, fale aos nossos corações e transforma-nos segundo a sua misericórdia e bondade, para vivermos muito mais a plenitude do Senhor em nós. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, Spurgeon, que foi chamado príncipe dos pregadores, disse uma certa vez assim: todas as coisas sobre a terra precisam ser renovadas. Todas as coisas sobre a terra precisam ser renovadas. E de fato, irmãos, todas as coisas precisam ser renovadas. O próprio texto que nós acabamos de ler em Isaías 41, versículo 1, diz que os povos renovem as suas forças. Deus estava falando assim aos povos, para que os povos pudessem ver aquilo que Deus iria fazer no meio de Israel. Israel, que muitas vezes se sentia pequenino, Israel, que muitas vezes se sentia distante de Deus, Deus iria operar na vida de Israel e todos os povos do mundo inteiro veriam isto. E de fato, Deus fez grandes coisas na nação de Israel. Mas por que Deus pediu para que os povos se renovassem? Para que eles pudessem visualizar essas bênçãos de Deus, para que eles pudessem ver a grandeza de Deus. Pensando nisso, irmãos, eu gostaria de falar nessa noite exatamente sobre a renovação das nossas vidas. Como no momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos de uma renovação para que nós não venhamos a cair em tristeza, a cair num sentimento de uma solidão muito grande. A renovação de Deus nos ajuda a viver. Eu gostaria de pensar nessa necessidade de renovação, falando primeiro sobre o nosso corpo físico. Esta semana, nós ouvimos falar de uma senhora de 101 anos que recebeu alta no Rio de Janeiro e que ficou curada do Covid-19. Nós já tivemos em outras partes do mundo pessoas com 103 anos, 106 anos que também foram curadas. Pessoas que poderiam mais facilmente morrerem, não morreram. E aí nós ficamos pensando, queridos, o que sucede dentro do organismo dessas pessoas que conseguem superar uma doença que pode ser mortal? O que sucede? Nós sabemos, irmãos, que o nosso organismo, o nosso corpo, ele se renova. As nossas células passam por uma renovação, mas nós sabemos que essa renovação celular um dia vai acabar. E se não morrermos com 80, se não morrermos com 100, nós vamos morrer com 110. O nosso corpo vai chegar a uma exaustão completa e acaba. Se nós não tivéssemos alguns elementos na Terra, a nossa existência seria muito menor. Viveríamos, quem sabe, até os 20 anos, e depois disso as nossas células se enfraqueceriam e morreriam. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que existem dois elementos fundamentais para fazer com que o nosso organismo possa chegar, quem sabe, aos 100 anos. E esses dois elementos são a água e também a comida. A água, de um modo geral, querido, ela se constitui
um elemento essencial à nossa vida, sendo mesmo a principal substância responsável, queridos, pelo funcionamento do nosso organismo. Sem água, nosso organismo não funcionaria. Apesar que a água é constituída apenas de minerais, a água não tem vitaminas e não tem outras substâncias, mas só com esses minerais ela é considerada a fonte de alimentação que mais todos os seres humanos necessitam. No nosso corpo, nós temos 60% de água. Nos nossos músculos, existem 75% de água, ou seja, são constituídos de uma grande quantidade desta água. E nós, por exemplo, podemos ficarmos sem um alimento sólido 5 semanas. Mas sem a água, nós não conseguimos passar de 10 dias. Porque o nosso corpo desidrata e podemos chegar à morte. Todas as reações químicas dentro do nosso organismo, queridos, necessitam de água. Ela dá forma e compõe as estruturas celulares do nosso organismo. A água ela é importante para regular a temperatura do nosso corpo. Ela auxilia no transporte de oxigênio e de nutrientes dentro do nosso organismo. Portanto, a água é muito importante para que o nosso organismo possa continuar a sua existência durante muitos e muitos anos. Ela é importantíssima. O poder renovador das águas é reconhecido mesmo, por exemplo, quando nós tomamos um banho. Depois que a gente toma um banho, a gente se sente tão bem. E especialmente quando a água ela cai sobre o nosso organismo e o nosso corpo está exausto, transmite ao nosso corpo uma sensação de bem-estar. Sei que muitas pessoas gostam de ficar muito tomando banho, mas tomar banho faz muito bem ao nosso organismo. Mas o que tem a água, esse elemento tão importante na renovação celular, no nosso meio ambiente, ligado à nossa alma? Na realidade, a água ela é símbolo do Espírito Santo de Deus. Lá no Salmo 104 diz assim, no versículo 30, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo de Deus é o Criador, cria todas as coisas. E, além disso, o Espírito Santo diz aqui que ele renova a face da terra. O Espírito Santo é um agente de renovação. E ele não é só um agente de renovação do planeta Terra, mas ele também é um agente de renovação da nossa alma, do nosso coração. O que nos faz envelhecer tanto, queridos? É o pecado. O pecado ele tem uma ação não somente na nossa mente, mas também no nosso corpo. E além do mais, ele atinge a nossa alma. Assim ele envelhece a alma, envelhece o pensamento e envelhece o nosso corpo. O próprio Davi fala disso, de como ele gemia, como ele perdeu o vigor por causa do pecado. E é o Espírito Santo que vai aplicar o sangue de Jesus no nosso coração.
E quando Ele aplica o sangue de Jesus no nosso coração, quando Ele aplica o sangue de Jesus diante da nossa velhice pecadora, Ele renova, Ele tira, vamos dizer, essas células velhas, essas células cancerígenas do pecado e produz dentro de nós uma nova vida, uma sensação de paz muito grande, uma sensação da presença de Deus dentro de nós maravilhosa. É o Espírito Santo que renova a nossa alma, é o Espírito Santo que comunica vida ao nosso ser, é uma ação do Espírito Santo. Você pode olhar para a sua vida, quanto mais distante você está de Deus, mais parece que você envelhece. Mas quanto mais perto você está de Deus, o Espírito Santo te renova. O Espírito Santo faz com que você se sinta jovial, porque ele transmite a bênção dos céus, da eternidade, aos nossos corações. Ele é o agente de renovação, ele renova a nossa mente, ele renova os nossos sentimentos, ele renova todo o nosso ser. E ele é um agente também da renovação da nossa fé. É ele que vai despertar no nosso coração fé. Quando você disse que aceitou o Senhor Jesus, na realidade foi Jesus que te aceitou. O que fez você dizer que estava aceitando Jesus é uma ação do Espírito no seu coração. Porque nós, por nós mesmos, não temos essa condição. O Espírito atua nas nossas vidas, o Espírito Santo coloca dentro de nós a genuína fé, para que a gente possa crer em Jesus, para que a gente possa olhar para a cruz do Calvário, para que a gente possa entender a bênção do perdão mediante a morte de Jesus. E quando nós entendemos isso pela fé, juntamente esta fé traz sobre a nossa vida a bênção da eternidade. E isso tudo quem faz é o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é o agente que produz nos nossos corações a fé, e com a fé a vida se renova. Lembra lá de Ezequiel 36, 26, quando Deus diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo? Como Deus faz isso? Como Deus nos dá um novo coração? É uma operação do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo abrisse o nosso peito, tirasse o coração velho e colocasse um coração novo dentro de nós. O Espírito Santo é o cirurgião de Deus. É Ele que coloca a eternidade dentro do nosso coração. É Ele que coloca a verdade de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo que age assim no nosso viver. Por isso que ele diz aqui que Deus nos dá um novo coração. É uma ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está ligado à água, porque a água também opera essa transformação, essa renovação no nosso organismo. E o Espírito Santo de Deus, na similaridade da água, também produz isso, produz esse bem-estar, produz um renovar nas nossas vidas. Mas em segundo lugar, queridos, a necessidade de renovação, ela ocorre mediante o elemento da água, mas também mediante o elemento alimento sólido. Certas substâncias encontradas nos alimentos, queridos, têm a capacidade de retardar ou potencializar a reconstrução de áreas no nosso corpo. Por exemplo, quando o médico ele faz uma incisão através de um bisturi, ou quando, por exemplo, nós sofremos um acidente, um corte, entra em ação exatamente as vitaminas, as proteínas, o ferro e o zinco. Estas coisas
vamos dizer, esse conjunto de vitamina, proteína, ferro e zinco são importantíssimos para a cicatrização do nosso organismo. As nossas escolhas alimentares deveriam ser mais bem trabalhadas para que nós possamos ter realmente alimentos que possam ajudar essa restauração, essa renovação do nosso organismo, especialmente no trabalho da cicatrização. A nutricionista Gabriela Domingues diz assim: alguns alimentos funcionam como verdadeiros remédios naturais para acelerar o processo de cura da pele, desde pequenos arranhões até incisões cirúrgicas. E ela diz mais: isso acontece graças aos nutrientes presentes em suas composições, que promove a renovação e multiplicação celular de forma mais rápida, tornando assim a cicatrização eficiente e quase invisível após o período de regeneração. Veja como é importante os alimentos. Os alimentos, não só para o nosso corpo humano, como também para as plantas, através de retirar os nutrientes do solo, são importantíssimos na renovação dessas plantas. Eu tenho uma videira e agora chegou o momento que a videira ela está chegando no final da sua produção. E quando ela começa a chegar no final da sua produção, as suas uvas começam a murchar, as suas folhas começam a cair, elas vão secando. E a videira começa a ficar muito feia. Vamos dizer, parece que ela envelheceu. Mas é interessante, após a poda que é feita, a retirada dessas folhas velhas, a retirada desses frutos, galhos que não prestam mais, ela dentro de pouco tempo, mais ou menos cerca de um mês, ela começa novamente um processo maravilhoso de renovação. Começa a nascer as folhas verdes e juntamente das folhas começam a nascer os pequeninos frutos. É algo maravilhoso. Uma planta que está há tantos anos é capaz de se renovar devido aos nutrientes que busca do solo e a água. E assim ela é capaz de mostrar que está jovial novamente. Isso é um milagre de Deus. Assim também, queridos, o nosso organismo, além de precisar da água, ele precisa também dos nutrientes que vêm através da alimentação. Mas ligado aos nutrientes que vêm da alimentação, nós temos que pensar também que a nossa alma precisa disso. E o que é que alimenta a nossa alma, queridos? É a palavra de Deus. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. E aí Jesus diz: a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E através da palavra de Deus, na operação do Espírito de Deus, ela santifica as nossas vidas. E a santificação deve ser o desejo de todos nós. É a santificação que deixa muito mais essa renovação dentro das nossas vidas. É a santificação que nos coloca muito mais na presença de Deus. É a santificação que nos torna mais semelhantes à imagem do nosso Deus. É uma vida santificada. E essa vida santificada vem pelo quê? Pela palavra de Deus. Lá em Efésios 5:26, o texto fala sobre os maridos, mas tem algo muito bonito nesse texto. Diz assim: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa
e sem defeito. Esse texto fala para que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E aí ele fala do benefício desse amor de Cristo pela igreja. E nesse benefício ele diz que através da palavra a igreja é santificada. Diz assim, para que a santificasse Cristo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus é um agente de purificação. E por que ela é um agente de purificação? Porque a palavra de Deus contém nutrientes para a nossa alma. Ela contém nutrientes que da alma passa para a nossa mente, passa para o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos ajuda no processo de renovação espiritual e como consequência, como eu acabei de falar, acontece a renovação da nossa mente e dos nossos sentimentos, do nosso coração. Hebreus 4:12 fala sobre a palavra dizendo assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, é um ser vivo. Não é simplesmente você ler e você aprender mentalmente. Mas a palavra de Deus, quando você lê, ela produz um efeito. Por isso que diz aqui, é eficaz. Produz um efeito dentro de nós. E esse efeito é um efeito vivificante. Porque, como diz esse texto, ela é viva. Ela é viva. E ela vai produzir o quê? Vitalidade nas nossas vidas. Eu conheci duas senhoras quando eu estudei em Recife. Uma delas se chamava Dona Santa. Dona Santa tinha uns 85 anos por aí. Dona Santa era da Igreja Batista, mas na casa da Dona Santa surgiu uma congregação presbiteriana. E essa Dona Santa era, como diz o nome, uma santa mulher. Era uma mulher de leitura da palavra de Deus. Todas as vezes que a gente passava lá perto da congregação, havia uma casa do lado da casa dela. A congregação era na casa dela, mas do lado, quando passávamos, havia nessa casa do lado uma janela aberta, e lá estavam algumas mulheres e a Dona Santa, todas elas meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e orando. E por isso aquela mulher transmitia para nós uma serenidade muito grande, transmitia para nós uma presença de Deus maravilhosa. Eu conheci outra senhora também de idade, numa outra congregação que eu trabalhei. Eu não me lembro o nome dela, mas essa mulher também era a mesma coisa. A gente ia na casa dela e a casa dela ficava do lado da congregação. E quando a gente ia na casa dela, ela sempre queria ler um texto da palavra de Deus para nós. Era algo maravilhoso. E quem se alimenta dos nutrientes da palavra de Deus, mostra a presença do Senhor Jesus. Tem um cântico que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Como a beleza de Cristo é vista em nós, através de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos de Cristo Jesus. Assim, a palavra de Deus constitui-se, queridos, um alimento cheio de ricas vitaminas, proteínas e N coisas que faz bem para a nossa alma e nos deixa jovial. Eu gostaria de concluir olhando uma coisa interessante. Quando nós bebemos muito água, se você bebe água na hora do almoço, você fica sempre bebendo água, a água em demasia, ela pode ter um efeito contrário. Ou seja, ela pode produzir algumas coisas não benéficas na sua vida, como pode causar hiponatremia no organismo humano, pode sobrecarregar o nosso coração,
pode causar inchaço nas nossas células, pode causar até edema cerebral e pode provocar irritação no estômago. E é interessante isso. Eu estava com alguns problemas no estômago, porque tomava muito água, especialmente na hora das refeições, e o médico disse, não é mais para você beber água na hora de você comer. E eu comecei a tirar a água, e como melhorei, como me senti melhor. E assim, o excesso de água pode ser prejudicial a nós, como também o excesso de comida. Outro dia eu estava comentando, quando falava sobre a bulimia, que muitas pessoas morrem, às vezes não é por falta de alimento, é porque está comendo demais. E quem come demais, sem sombra de dúvida, as gorduras vão entupir lá as veias do coração e outras partes. Outro dia, quando eu fui no médico, falou que eu estava com gordura no fígado. E eu fui pesquisar o que causava gordura no fígado. E uma das coisas é uma alimentação errada. E aí ele disse, ó, você muda a sua alimentação, faz exercício e pronto, vai ficar bom. E assim aconteceu. Então, o excesso de alimento, ele pode ser prejudicial a nós, como também o excesso de água. Agora eu quero dizer uma coisa para você, aplicando no sentido espiritual nas nossas vidas. A água que beneficia é aquela que também pode prejudicar. O Espírito Santo pode também nos beneficiar, como também nos prejudicar. Como assim? Se eu buscar muito o Espírito Santo, me encher do Espírito vai me prejudicar? Não, não é nesse sentido não. O sentido é, se você não se voltar para as coisas de Deus, não se voltar para o Espírito Santo de Deus, quem vai te condenar é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas do nosso coração, sabe dos nossos erros, sabe dos nossos pecados. E com certeza o Espírito Santo, como Jesus colocou, ele vai trazer a justiça. Ele consola, mas ele também é um instrumento condenador daquelas pessoas que não estão seguindo o caminho de Deus. É nesse sentido. Assim também a palavra de Deus, que é tão benéfica, ela pode se transformar também num instrumento de acusação. A palavra do Senhor nos diz no dia do tribunal de Cristo que vai ser aberta a palavra. Eu entendo que a palavra ali que se refere é a palavra de Deus. E quem não estiver de acordo com a palavra de Deus, esta palavra servirá como instrumento de condenação. Ou seja, a palavra e o Espírito podem nos beneficiar sim. Se nós não estivermos ligados à palavra e ao Espírito, nós seremos condenados. Através dos dois, do Espírito e da palavra de Deus. Portanto, querido, você quer uma renovação de vida? Você quer uma vida mais plena? Então, se volte a Deus. Beba da água da vida. Se aproxime do Espírito Santo de Deus. Ele tem o lavar regenerador, aplicando sangue no seu coração, na nossa vida. Ele é capaz de nos limpar. Deixe o Espírito Santo te renovar, te lavar completamente. Você vai sentir uma paz gostosa. E se alimente da palavra de Deus. Essa palavra fabulosa, essa palavra maravilhosa. Leia a palavra de Deus, mas não leia simplesmente por ler. Medite nela, conheça a palavra de Deus e você vai ver os efeitos que ela é capaz de fazer na sua vida, produzindo uma renovação, uma graça maravilhosa de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos que ouviram a sua palavra, que ela possa ser exatamente aquilo que foi colocado, que ela possa ser exatamente aquilo que foi colocado, Pai, que ela possa renovar, possa transformar, que o seu Espírito que aplica o sangue, que traz a água
que lava, Senhor Deus, que traz, Senhor Deus, a água da vida, que nós possamos nos alimentar desse Espírito e que Ele, Senhor, nos renove e nos abençoe. Ó Pai, glorifica o Teu nome e traga a renovação do Senhor sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um cântico ao nosso Deus. fazer uma oração final. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse domingo, por mais esse momento de culto. Que o Senhor tenha abençoado os irmãos, que o Senhor tenha alimentado os irmãos e que a sua palavra produza os efeitos necessários. Esteja com todos, guarda-os
de todos os males. Abençoe aqueles que estão precisando, aqueles que estão doentes, aqueles que estão em situação de risco, Pai. Em nome de Jesus, proteja o seu povo, guarde o seu povo. Ó Deus querido, seja com todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus o abençoe. Tenha uma boa noite.